Uma casa, uma família, várias gerações dessa família. Casa cheia, casa vazia, momentos bons, outros não. Com o passar do tempo, ela se transforma, acolhe marcas do passado e torna-se mais uma testemunha da nossa história. Casa Lacerda, construída na Lapa em 1845. Que importância tem essa casa para nós nos dias de hoje? Quem são seus heróis ou heroínas? Como se entra nessa casa? Para entrarmos nessa casa, antes, vamos fazer um passeio pela cidade da Lapa e respirar um pouco de sua história. No princípio, havia apenas verdes pastagens, águas cristalinas e terras arenosas, onde formavam-se grutas de pedras, servindo de abrigo aos passantes. Desde 1526, já consta nos relatórios a passagem da primeira bandeira paulista de Aleixo Garcia, pelo então território da Lapa. 2 séculos depois, era a parada obrigatória dos tropeiros. Cruzavam a Estrada da Mata e aproveitavam aquelas pastagens para descansar e alimentar as tropas. Esse movimento atraiu moradores para o comércio. Então, foi pedido ao governo da capitania que criasse a freguesia e mandasse construir uma igreja para os cuidados espirituais da população. Assim formou-se a Freguesia Nova de Santo Antônio da Lapa. Mais tarde, se torna vila, com o nome de Vila Nova do Príncipe. Aos poucos, se transformava num centro produtor e industrial da erva mate. Em 1872, foi elevada à categoria de cidade. Em 1880, recebe com orgulho a visita do imperador Dom Pedro II e sua comitiva. A partir de então, seu crescimento acelera mais e mais, não só econômica, como também culturalmente. É a época de associações literárias, de espetáculos no Teatro São João, de filhos advogados, médicos e engenheiros formados nas principais universidades brasileiras e europeias. Essa efervescência só foi quebrada com a eclosão da Revolução Federalista de 1893, na qual, entre 17 de janeiro e 11 de fevereiro de 1894, a cidade fica sitiada, resistindo bravamente sob o comando do coronel Antônio Ernesto Gomes Carneiro. A pacífica população lapiana vê sua cidade transformada em praça de guerra, morte e ruína por toda parte. A casa de Joaquim Lacerda, comandante civil, serviu como posto de comando das tropas resistentes. Com a morte do coronel Gomes Carneiro em combate, Joaquim Lacerda assume o comando até a inevitável capitulação. De qualquer modo,
a Lapa proporciona tempo para o reaparelhamento das forças do Marechal Floriano e decide, assim, a sorte da Primeira República, marcando sua presença em definitivo na história brasileira. Essa é a sala de visitas. Sala que está registrada na história como o local em que foi assinado o ato de capitulação da praça. Os retratos na parede mostram rostos que, em outras épocas, viveram alegres reuniões festivas, bem como momentos de pesar nos velórios. O som de valsas ao piano, a caixa de música, o delicado vaso sobre a mesa e o espelho que refletiu tantos bons momentos que dissiparam-se no ar. Nesta casa grande de muitas janelas abertas ao convívio e à amizade, havia também as alcovas, quartos sem janelas, destinados às moças para preservá-las das furtivas conversas com o namorado na calada da noite. Mas a alcova da sala era destinada aos hóspedes de cerimônia. A devoção fazia parte desta casa. Verdadeiras relíquias encontramos no quarto dos santos. Imagem de Nossa Senhora do Rosário do século XIX, que pertenceu à Igreja Matriz. O crucifixo de madeira com resplendor dourado e diversas outras imagens cuja beleza emociona a todos. Aqui na cozinha, as mulheres reinavam verdadeiramente. Era sem reclamações que acendiam o fogão a lenha, depenavam galinhas, amassavam o pão e preparavam o gostoso feijão na panela de ferro. Bem próximo ficava a despensa, que não se restringia apenas para armazenar alimentos. Ali também se confeccionavam sequilhos, biscoitos, tortas, bolinhos de polvilho, de milho, doces, broas e bolachinhas. No meio da tarde, na varandinha ao lado, esses quitutes acompanhavam o café com mistura. Hábito tradicional das famílias lapianas. Outro dia eu vi num antiquário um fogareiro Primus, que era um fogareiro movido a querosene,
que nós utilizávamos ao lado do fogão a lenha. Então eu fiquei pensando como o tempo passou depressa e que eu agora estou lidando com forno a micro-ondas e esse fogareiro Primus me parece tão primitivo, mas era a chama mais forte que nós tínhamos para cozinhar alguma coisa mais depressa. O fogão a lenha, naturalmente, é utilizado até hoje, até com sofisticação. A gente vê certos restaurantes anunciando comidas com fogão a lenha. Então, é uma coisa mais difícil, mais elaborada de se fazer. Essas tarefas domésticas foram executadas desde o começo, desde que eu me lembro, por nós mulheres, por minha mãe, por minha avó, minhas irmãs e as empregadas da casa. Esse Museu Casa Lacerda é um museu de época. E sendo um museu de época, pretende-se apenas mostrar como era a nossa vida. Então me perguntam como nós vivíamos aqui, sobretudo como nós comíamos. A vida era muito simples, nós levantávamos cedo, o almoço era às 11 horas, e às 3 horas da tarde havia o café com mistura, que era um café misturas, eram as coisas que eram servidas. Então, quando eu me lembro de chegar do colégio, jogar minha mala e encontrar aquele ambiente acolhedor, aquele ambiente agradável, na copa, onde já estava servido o café, com pão da hora, com bolinhos, com pão feito em casa, com biscoito, manteiga. E ali nós sentávamos e conversávamos, havia um encontro das pessoas, naturalmente, que não estavam trabalhando naquela hora. Em geral, a mesa grande da copa era ocupada durante o almoço e o jantar, mas para o café da manhã e o café da tarde, arrumava-se somente uma ponta da mesa para facilitar a tarefa e porque nem todas as pessoas chegavam ao mesmo tempo. E no meu livro Café com Mistura, publicado em 1984, eu fiz um levantamento, escrevi crônicas sobre as mulheres da família, sobre o que acontecia na nossa casa, e foram publicadas algumas receitas tradicionais. A figura principal, além da minha mãe, era a minha avó Madalena, que estava sempre presente no cuidar da casa, na cozinha, no servir das meias, atendendo as crianças. E essa avó, ela orientava as empregadas e aí é que eu me dei conta durante toda a minha vida como era inglória essa tarefa das mulheres que ficavam trabalhando de manhã até à noite sem que nunca parecesse ser trabalho. Todas nós mulheres sabemos como é que isso se faz. Além dessas tarefas de cozinha, a casa era muito grande. Esse assoalho de madeira, ele tinha que ser lavado. Depois, quando se inventou a cera, então se passava a cera, mas tinha que dar o brilho com vassourão pesado. Se vocês olham essas janelas, as janelas da casa, todas de quadradinhos, serem meticulosamente limpos. Eu era obrigada a ajudar a tirar o pó dos móveis. Eram móveis torneados, eram móveis com desenhos e que exigiam que a gente ficasse muito tempo passando uma escovinha, tirando o pó e depois passando o óleo. É uma tarefa que até hoje me arrepia, eu não gosto nem de tirar pó de móvel comum. Então, tudo isso era uma dificuldade, mas ao mesmo tempo uma tarefa que eu acredito que as mulheres executavam com prazer. Minha avó se encarregava também do jardim. O mato crescia entre os tijolos e ela sentava num banquinho e ficava tirando o mato, depois colhia as flores, levava as flores para dentro de casa. Além disso, havia o problema da água. A água vinha do poço, nós tínhamos um catavento, era uma espécie de luxo, mas a água potável chegava... era água chamada água da rua, era aberta pelas autoridades municipais 2 vezes por semana. Então tinha que se armazenar essa água, guardar em talhas de barro para ser bebida. Outro detalhe que tinha que se cuidar é que não havia geladeira. Então a comida ficava guardada no guarda-comida, que era um armário com tela de arame,
e para não estragar. O maior cuidado da minha mãe era com a manteiga, que vinha uma vez por semana. Ela colocava a manteiga dentro de uma tigela, punha água potável e por cima cobria com um saquinho de sal muito bem lavado para a manteiga não estragar, e colocava todo esse conjunto em cima de um pedaço de mármore para ser conservado durante toda aquela semana até que viesse a outra manteiga. Então, havia fora, em quase todas as casas, um forno de pedra, onde se cozinhava o pão, os bolos, até os assados. Também era muito mais gostoso. E uma coisa que a gente lamenta hoje, nós que nos acostumamos com essa comida feita com tanto cuidado, tão elaborada, e feita nesse fogão a lenha, feita no forno de pedra, é que perdeu o sabor. Perdeu o sabor, ou nós perdemos o sabor por esse tipo de comida que hoje é toda industrializada e que nós temos que nos conformar com ela. Este é o quarto da vovó. Pertenceu a Dona Madalena, viúva do coronel Joaquim Lacerda, mulher valente, que ao lado do marido viveu as agruras da Revolução. Nesta bacia, toda manhã, lavava o rosto com água de benjoim e se preparava para cuidar da casa. O quarto rosa, mobília da década de 30, estava reservado às moças da casa. A penteadeira era a peça indispensável. Aqui, enquanto os rostos descobriam novas expressões, a mente era povoada de sonhos secretos. Será que podemos imaginar? Também decorado na década de 30, o quarto verde recebia as crianças da casa logo que deixavam o quarto dos pais. Debaixo dos cobertores de penas quentinhos, venciam os medos infantis, logo descobriam as noites estreladas e dormiam embalados pelos cantos noturnos. O quarto grande era ocupado pelo casal e também pelos bebês, cujo nascimento era amparado pelas parteiras. Ao dar à luz, a mãe ficava de resguardo por 40 dias, tomando canja de galinha e chá com torradas. A mobília nobre e discreta foi testemunha do afeto e da cumplicidade, sempre tão presentes naqueles casais. Este amplo banheiro teve toda a sua louça sanitária importada da Inglaterra. Construído no final da década de 20, se integrou harmoniosamente na arquitetura da casa. Havia também uma sala própria para a família se reunir. Crianças estudavam na mesa, enquanto as mulheres faziam trabalhos manuais. Na cadeira de balanço, a vovó Madalena consertava roupas. Ali também os netos ouviam suas histórias. A partir da década de 30, chegou o rádio, espalhando novos sons pela casa. No guarda-louça, finas porcelanas completavam a decoração. Mas o grande destaque da sala era o relógio armário em caixa de cedro e pinho,
que marcou a hora da capitulação da praça. A casa passou por inúmeras reformas no decorrer do tempo. O anexo foi acrescentado à casa, junto com a varanda de frente para o jardim, permitindo bons momentos de tranquilidade em contato com a natureza. Por aqui passaram 4 gerações de uma mesma família, entre 1843 e 1981. Nesse último ano, morreu Dona Cecília Brito de Lacerda, legando sua metade na casa ao IPHAN, sendo ratificada a doação pelos demais herdeiros. Seguiu-se então a restauração conforme projeto dos arquitetos José Lapastina Filho e José Saia Neto. A Casa Lacerda, construída entre 1842 e 1845, foi um dos primeiros exemplares da arquitetura civil a ser tombada pelo IPHAN no estado do Paraná. Erigida em alvenaria de pedra, em suas paredes externas, apresenta as paredes internas a técnica construtiva denominada de estuque. O seu sistema de cobertura é constituído de 3 águas, 3 planos de telhado, e apresenta uma singularidade que é uma espécie de hierarquia dos beirais, isto é, no beiral voltado para a rua, ele é tratado de uma forma mais sofisticada. É um beiral feito de argamassa, chamado beiral decimalha. Na voltada para a lateral do terreno, o beiral é de beira seveira, um tipo mais simplificado. E no beiral voltado para os fundos da casa, foi utilizado o beiral de cachorrada. São peças de madeira que fazem um arremate do telhado. A exemplo de inúmeros outros casarões da cidade da Lapa, a sua concepção original cumpria a função comercial e a função residencial. No final da década de 20 deste século, a casa sofreu uma série de adaptações e reformas, adaptações essas que não chegaram a comprometer a sua concepção original. Ao contrário, integraram-se de forma harmoniosa. Por esse motivo, durante o processo de restauração, essas contribuições foram respeitadas. Após a doação da casa para o IPHAN, no início da década de 80, ela sofreu as primeiras obras de restauração e conservação, que se constituíram da estabilização estrutural e restauração total da cobertura. Numa segunda etapa, foi completada a restauração, precedida de prospecções nas paredes para verificação do esquema de pinturas originais. A pintura original era uma pintura decorativa, mas encontrava-se em muito precárias condições, impossibilitando a sua restauração. Por esse motivo, optou-se por restabelecer a ambientação cromática, isto é, a adoção de cores similares aos originais, compondo o ambiente de cada compartimento. Pela sua importância como exemplar da arquitetura luso-brasileira, ela foi preservada e a sua reciclagem como museu de época tem contribuído para a preservação do patrimônio cultural da cidade da Lapa. Após transcorridos mais de 10 anos, a Casa Lacerda não é só um museu de época. Ela faz parte do cotidiano da Lapa. Nela, cada vez mais se busca a integração com a comunidade. O Museu Casa Lacerda é um museu de época. Ele procura mostrar com suas exposições permanentes o modo de viver da sua comunidade no início desse século. Mas temos procurado também estreitar um relacionamento com a comunidade lapiana, e nesse sentido vimos buscando, através de entrevistas, de levantamentos e de exposições temporárias, objetivar e valorizar vários aspectos dos usos e costumes da comunidade lapiana. Temos buscado ainda promover atividades de
educativo-culturais com a comunidade e com as escolas, buscando parcerias com outras entidades como o SESC, que tem muito contribuído com atividades de apresentações de grupos de folclore, de realização de oficinas anuais e oficinas temáticas. Atualmente, nós nos incorporamos às atividades comemorativas aos 500 anos do descobrimento do Brasil, e em que estamos levando uma exposição temporária com o primeiro tema, que seria o indígena, num aspecto geral, no Brasil. Nós avaliamos as nossas atividades e podemos dizer que tivemos pleno êxito, uma vez que a comunidade tem participado constantemente, não só através desses depoimentos e do atendimento às entrevistas, mas também com o empréstimo de peças de uso pessoal, peças de cunho estimativo, e que também tem visitado o museu constantemente. Hoje, a Casa Lacerda brilha, é alegre, cheia de vida. Aqui acontecem novas descobertas, encontros, eventos. A luz do passado continua refletida nos olhos de seus visitantes, que, embora convivam com a tecnologia e confortos dos tempos atuais, se deixam encantar e descobrem que essas lembranças fixadas nas paredes, nos móveis, nos objetos, ainda têm muitas histórias interessantes para nos contar.